Olá, esta apresentação tem como objetivo explanar a etapa de refino do petróleo conhecida como hidrorrefino. Os integrantes que compõem este grupo são Breno Nascimento, Iago Rodrigues, Jefferson Rego, João Libardi, Nairo do Nascimento, Thaís Batista e Walter Sampaio. Os óleos básicos podem ser produzidos por refino do petróleo por dois esquemas principais: rota solvente ou rota hidrorrefino. A rota hidrorrefino atua na conversão destes compostos. Esta rota é mais cara, mas apresenta vantagens como maior rendimento de óleos básicos de melhor qualidade, em termos de índice de viscosidade, composição, estabilidade e maior flexibilidade em termos de carga. Bom, a respeito de hidroconversões de modo geral, trouxemos dois pontos. O primeiro foi a Alemanha, em 1920, na refinaria de Leuna, a qual foi pioneira produzindo gasolina a partir de carvão mineral. E em seguida, temos um destaque para os Estados Unidos, em 1960, que foram os primeiros a produzir em larga escala na refinaria de Chevron em Richmond. O que a gente consegue observar dentro de um espaço de 40 anos até a primeira implementação de larga escala. Então, realmente, é um processo que era muito custoso e ainda hoje é muito custoso, de forma que a gente ainda tem bastante formas de otimizar custo e de otimizar processo para que ele possa acontecer de forma melhor. Bom, e a finalidade dessa hidroconversão vai ser promover a transformação de subprodutos menos rentáveis em produtos mais atrativos economicamente, que geralmente serão mais leves. Essa hidroconversão vai ocorrer de acordo com um grau de severidade, que são medidos em função de temperatura média de operação, pressão parcial de hidrogênio e velocidade do fluido de processo. Assim, dentre os processos de transformação para alcançar esses subprodutos, vão se destacar o hidrocraqueamento e o hidrotratamento, que posteriormente vão levar à rota de hidrorrefino. A rota de hidrotratamento ela realiza as seguintes remoções dos compostos sulfurados, nitrogenados e oxigenados, e a partir dela ocorrerão algumas sucessivas transformações, mas que serão verdadeiramente efetivadas durante o processo de hidrocraqueamento ou de hidrorrefino, levando em consideração que a proposta principal do hidrotratamento, retirando esses compostos, é evitar possíveis e futuras envenenamentos nos catalisadores. Assim, as características do hidrotratamento são promover uma hidrogenação catalítica em condições mais brandas comparado ao craqueamento, porque as estações de tratamento elas trabalham com temperaturas e pressões não tão altas, são um pouco menos severas. E trabalha numa faixa de temperatura até 250 graus Celsius, o que permite transformações eficazes até as naftas. Cumprindo a proposta anteriormente citada pelo hidrotratamento, nós temos agora dois caminhos para seguir em frente, o do hidrocraqueamento e o do hidrorrefino. O hidrocraqueamento ele é um processo de craqueamento catalítico que vai consistir em altas temperaturas e pressões de trabalho, que vai ocasionar as quebras das moléculas e sucessivas hidrogenações. Assim, as principais características do hidrocraqueamento serão promover uma hidrogenação catalítica em condições bem mais severas, pois as estações de tratamento vão trabalhar com temperaturas e pressões altíssimas e vai ter uma faixa de trabalho de temperatura em torno de 400 graus Celsius, o que vai permitir realizar transformações até resíduos a vácuo. O hidrorrefino vai poder ser observado de duas perspectivas. A primeira delas, como o refino de correntes residuais oriundos do hidrocraqueamento. Simplesmente o que restar do processo de hidrocraqueamento ele vai estar sendo reutilizado numa etapa posterior, que vai ser a de hidrorrefino. Assim, com os avanços tecnológicos e novas técnicas de hidrorrefino, temos uma segunda perspectiva, a qual é possível, após uma corrente de hidrotratamento, utilizar essa corrente posterior em um processo de hidrorrefino, tendo em vista que vai ser um processo bem menos severo do que um processo de hidrocraqueamento e vai ter uma faixa de resultados satisfatórios. Vou explicar sobre um dos problemas no hidrorrefino, né?
tende a reduzir a maioria dos compostos polares, que confere lubricidade natural ao óleo diesel, podendo resultar em combustíveis com baixa lubricidade. Esse fato é indesejável, porque pode causar desgaste prematuro das bombas e componentes do sistema de ingestão de combustível, reduzindo o tempo normal de vida das bombas e injetores devido ao insuficiente poder de lubrificação do combustível. Solução no óleo de hidrorefino. No Brasil, é obrigatória a adição de biodiesel no óleo diesel, que por sua vez consiste hoje em 12%. Esta estratégia, além de ser benéfica, visto que o biodiesel é renovável, consiste em realizar a lubrificação que o hidrorefino tirou dos óleos no seu processo. Principais características dos processos de hidroprocessamento segundo o critério da classificação da HPC. O processo de hidrotratamento possui uma taxa de conversão menor que 5% e a temperatura variação de 260 a 400 graus Celsius, sendo que a pressão de bar vai ser utilizada de 34 a 69. Na hidrogenação, a conversão vai ser de 25 a 65%, utilizando-se uma temperatura de 200 a 370 graus Celsius, com uma pressão de bar que varia de 41 a 83. No caso do hidrorefino, vai ter uma taxa de conversão semelhante à da hidrogenação, variação de 25 a 65%, e uma temperatura que varia de 230 a 455 graus Celsius, sendo que a pressão de bar vai ser de 96 até 165 bares. No caso do hidrocraqueamento, a variação vai ocorrer de acordo se vai ser um hidrocraqueamento brando, parcial ou convencional. Já na hidroconversão, vai ser de 50% a 95%. Já a temperatura utilizada vai variar de 400 a 455 graus Celsius e a pressão de bar vai ser de 103 a 241. Em todos os casos, na verdade, na maioria dos casos, vai se utilizar o catalisador junto com o óxido de alumínio para poder ocorrer esse processo. Para a ativação dos catalisadores, ocorre uma reação de redução ou sulfetação em atmosfera redutora, com a utilização de hidrogênio e gás sulfídrico, assim como demonstrados nas equações. Existem 3 formas para fornecer o enxofre para o leito catalítico, no qual dessas 3 formas pode ser realizada em reação gasosa, com a utilização de gás sulfídrico, em fase líquida, sendo que nessa fase líquida utilizamos correntes de hidrocarbonetos com elevados teores de compostos sulfurados, ou até mesmo adicionando agentes sulfetantes da carga líquida. Os mecanismos de reação do hidrotratamento. Primeiro, que é hidrodesulfurização ou HDS. A redução dos teores de enxofre está diretamente associada à redução de emissões veiculares dos óxidos de enxofre, principalmente do SO2, que em contato com a atmosfera ele vai reagir e vai formar o SO3 e H2SO4. Além disso, alguns compostos sulfurados são também causadores de corrosão. E considerando que essas frações de petróleo de interesse, os compostos sulfurados presentes em maior quantidade, eles possuem como estrutura base o anel tiofênico, que dentro deles seriam o benzotiofeno, o dibenzotiofeno e o benzonaftotiofeno. As reações de HDS, elas são exotérmicas e irreversíveis. O mecanismo de reação envolve reações de hidrogenólise, que são responsáveis pelo rompimento da ligação carbono-enxofre, e reações de hidrogenação, que são responsáveis pela saturação das ligações das moléculas, conforme apresentado na figura abaixo. O segundo mecanismo de reação é o de hidrodesnitrogenação, ou HDN. Os compostos nitrogenados, tipicamente presentes no petróleo, eles podem ser divididos em 2 grandes grupos. Os não básicos, que são compostos heterocíclicos, com 5 átomos na estrutura do anel, como, por exemplo, o pirrol, indóis e os carbazóis. E o segundo são os básicos, que são compostos heterocíclicos contendo anéis com 6 átomos, como, por exemplo, a piridinas, a quinolinas e a acridinas. As reações de HDN, elas propiciam a diminuição da instabilidade em relação às reações de oxidação em derivados do petróleo.
E as reações de HDN, elas também são exotérmicas e irreversíveis. Nelas, a reação de hidrogenação dos anéis aromáticos, que contém um heteroátomo, ocorre em uma primeira etapa. E as reações de hidrogenólise da ligação carbono-nitrogênio acontecem na segunda etapa, conforme está esquematizado nessa figura abaixo para uma reação da quinolina. O terceiro mecanismo de reação é a hidrogenação de aromáticos, ou HDA. As reações de hidrogenação de aromáticos, elas são exotérmicas e reversíveis. Desta forma, a conversão de equilíbrio é função da temperatura e da pressão parcial de H2, com as condições favoráveis ao deslocamento do equilíbrio sendo obtidas em temperaturas reduzidas e pressões parciais elevadas, conforme a figura abaixo. Os hidrocarbonetos poliaromáticos, normalmente eles não são encontrados nos destilados médios, e é possível verificar que, apesar de serem dependentes do tipo de petróleo, os destilados médios, obtidos nos processos de craqueamento catalítico e coqueamento retardado, eles apresentam teores totais de compostos aromáticos superiores aos obtidos no fracionamento do petróleo. E verifica-se que, nos destilados médios oriundos dos processos de craqueamento, eles têm uma maior proporção de compostos diaromáticos e triaromáticos, em consequência da origem relacionada à quebra das moléculas mais pesadas. E as reações de hidrogenação de compostos aromáticos polinucleados ocorrem ao longo de vários estágios, com os anéis externos eles sendo primeiramente hidrogenados, e a reatividade dos anéis é diminuída à medida que os anéis intermediários eles são hidrogenados em sequência. As reações de hidrodesoxigenação, ou HDO, são exotérmicas, rápidas e irreversíveis. Como os compostos oxigenados são facilmente removidos e estão presentes em baixos teores, até recentemente essas reações não eram muito estudadas. O American Petroleum Institute estima um valor médio de 0,5% em peso de compostos oxigenados nos derivados de petróleo, constituídos principalmente por fenóis e seus derivados, naftóis, benzofurano e também dibenzofurano, alguns deles apresentados na figura abaixo. As etapas da reação indicam que a remoção do oxigênio pode ocorrer tanto via hidrogenação do anel insaturado como via hidrogenólise direta, conforme apresentado para o dibenzofurano. O estudo dessas reações vem ganhando crescente importância devido à utilização do HDT como alternativa tecnológica para a geração de biocombustíveis de segunda geração com alta qualidade. No coprocessamento de biocargas, óleos vegetais e animais, nas unidades industriais de HDT, as reações de HDO exercem papel predominante, dados elevados teores de compostos oxigenados presentes nestes compostos. Aqui eu vou falar sobre as reações de hidrogenação de olefinas e diolefinas, que consistem na saturação de hidrocarbonetos que possuam duplas ligações simples e conjugadas. Essas reações são altamente exotérmicas, rápidas e tornam-se muito importantes quando a carga é proveniente do processo de craqueamento térmico e ou catalítico. A presença desses compostos nos derivados é associada às reações de polimerização, levando à formação de goma. Desta forma, sua hidrogenação faz-se necessária para aumentar a estabilidade dos derivados, evitando a formação de depósitos nos motores. A hidrodesmetalização, ou HDM, é outro mecanismo de reação de hidrotratamento. É um hidroprocessamento de compostos organometálicos que objetiva a remoção de metais, funcionando assim como uma proteção para o restante do leito catalítico. Dessas reações, formam-se sulfetos metálicos, principalmente, uma vez que resultam da deposição de metais sobre a superfície do catalisador. Por fim, temos o mecanismo que explica a formação de depósitos oriundos das porfirinas. Ele é composto por 3 etapas. A primeira, hidrogenação sequencial nos anéis pirrólicos das porfirinas, formando assim intermediários parcialmente hidrogenados. Segundo, o ataque ácido e hidrogenólise das ligações carbono-nitrogênio, levando assim à quebra do anel e à remoção do composto metálico. Por fim,
temos a formação dos hidrocarbonetos e deposição do sulfeto metálico. Nesta etapa, os metais são rapidamente sulfetados pelo ácido sulfídrico, efluente das reações de HDS. A imagem abaixo ilustra como ocorre a formação destes depósitos. Bom, então, agora eu vou falar da parte da pesquisa e desenvolvimento que rege a parte de hidrotratamento e hidrorefino. Então, nos últimos anos, as publicações científicas a respeito de novas pesquisas mesmo de hidrorefino vem crescendo acentuadamente, como a gente pode ver aqui no gráfico. Desde 1960, quando foi aplicado, né, eram pouquíssimas, uma ou duas publicações, e ao passar dos anos, nos últimos anos, com a preocupação ambiental, com todas as questões ambientais, vem trazendo novas pesquisas nessa área, porque, como os nossos colegas já falaram, é um processo que reduz a emissão de poluentes para a atmosfera no processo do refino e do tratamento dos produtos. Então, aí a gente pode ver que em 1980 teve a Conferência de Toronto da mudança atmosférica, e a partir daí a busca por novas formas de tratamento, de diminuição mesmo de poluição atmosférica vem se tornando mais atrativa, né? Atrativa não somente atrativa, mas mais importante. Aí você pode perceber no gráfico, teve 3 picos, que eu, jogando assim numa linha temporal, eu associei a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, e o terceiro picozinho com queda, a crise internacional de 2007 a 2009, que foi começou em 2005, né? O 3 pontos ali é 2005. Daí... E também eu trago esse gráfico que é o registro de patente nos últimos anos, que meio que acompanhou as publicações científicas. Elas meio que andam lado a lado também, né? Com a busca de novas inovações e aplicações industriais. Aqui, nessa parte, tem as empresas que elas mais publicaram patentes, registraram patentes nos últimos anos, tendo a Honeywell, a Wolf e a Shell, né? Todas essas grandes. A Exxon ela aparece em quarto, mas ela tem outras filiais, digamos assim, que já deixaria, e não só filiais, né? Tem outras parceiras e já jogaria ela lá em cima. A Petrobras ela aparece em 45º lugar. Não, ela aparece em 45º lugar de publicações de patentes, com 46 patentes publicadas. E a gente pode ver que na época do pré-sal ela teve maior pedidos de publicação, não, pedidos de patente em relação a hidrorefino e hidrotratamento. E agora eu trouxe um artigo que ele compara a aplicação do processo de hidrorefino antes e depois da destilação atmosférica. E esse artigo, que como é mostrado aqui, o processo onde está circulado é como o reator de hidrorefino e hidrotratamento, vindo antes do óleo cru destilado, a destilação atmosférica. Que aí vocês podem ver, em comparação com esse, que tem bem mais equipamentos e precisa de 4 unidades de hidrotratamento, em comparação ao anterior, que só precisava de 1. E tornando o processo mais custoso, não só na parte operacional, como também na parte de investimento em capital inicial. Que a gente pode ver aqui nessa tabela, que o investimento inicial pula de 14 milhões de dólares para 33, porque tem mais equipamentos a ser colocado, porque o processo de hidrotratamento tem que vir depois dos produtos separados, então tem que ter mais reatores de hidrotratamento para um mesmo processo. Mesmo sendo menor, tem que ter mais.
E, além disso, a diminuição do custo operacional passa de 7.900.000, quase 8 milhões de dólares, para 4 milhões, sendo o custo de laboratório, de análise, de supervisão, de pessoal, sendo ele diminuído também, em quase 30%. E a economia total de tudo, a gente pode colocar que deu 47%, quase 48%. E, além disso, de todos esses consumos que se tem de investimento para fazer a planta, tem que o processo de tratamento consome menos hidrogênio no processo do que o processo convencional, com o hidrotratamento depois da destilação atmosférica, tornando um processo ainda mais viável. E esse artigo foi de agora, de 2019. Então tem como atingir uma economia bem mais favorável utilizando essa técnica antes. Apesar de utilizar catalisador, né, e você utilizar esse processo já no início do petróleo cru, aqui a gente pode ver que ele realmente consome mais catalisador. Mas o consumo de catalisador em comparação com as outras vantagens, ela acaba sendo ínfima e dando a redução de custos, economia no processo de quase 50%. E é isso que a gente tem por aqui hoje.